Rufus, o meu noivo morreu 5 meses antes do nosso casamento. E quando eu descobri a causa, eu vou te contar isso porque eu estou com dó de você. Ele falou, eu estou com pena de você. E eu, o que tá acontecendo? Ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. No dia que o seu noivo morreu... Essa é a causa. Ele morreu por... Você jamais imaginou isso. Nunca imaginei, Rufus. E eu comecei a chorar, comecei a gritar ali, desesperada. Tesouro, imagina que tá tudo pronto pra você casar e o teu noivo morre. Logo depois que ele morre, você descobre que a vida de vocês era uma mentira. E o pior é a causa. Ele morreu porque ele não te contou que... Rufus, meu amigo Rufus, vamos conversar. Rufus, meu amigo Rufus, quero desabafar. Rufus, meu amigo Rufus, vou te ligar. Olá, tesouros! Começando mais uma história, e na história de hoje eu te digo que você vai ficar impactado. Nossa amiga Nicole estava noiva. Ela teve vários sinais que alguma coisa podia estar errada durante esse noivado. Porém, ela os ignorou. O motivo pelo qual ela os ignorou: tomem cuidado, meninas, porque muita mulher se casa pensando: ai, meu relógio biológico já tá apitando, se eu não casar até os 30 anos, todo mundo vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí por causa disso se mete numas furadas. Aliás, eu acho que inclusive esse episódio devia ser passado para muitas mulheres adolescentes na escola, para você ver desde cedo que você não pode se meter nessas coisas. Outra coisa também que você vai prestar atenção, além do segredo, porque assim, ele morreu. Você achou que ele morreu por uma causa e ele morreu por outra completamente diferente. Tinha algo da vida dele que ele não te contou. Pra mim é até difícil falar. Tinha algo da vida dele que ele não te contou e você só descobriu depois que ele morreu. E obviamente esse algo afeta você. Homens heterossexuais são homoafetivos, a maioria deles. O que isso significa? Eles gostam sim de transar com mulher, mas eles amam e respeitam outros homens. Pode ver. Quando uma mulher dá uma opinião, cala a boca, que não sei o que. Quando um homem dá uma opinião, esse cara tá maravilhoso. Quer fazer um teste? Pergunta pros heterossexuais que você conhece, fala assim: me fala 3 pessoas que você admira. Pode ter certeza que ele vai falar 3 homens: o Neymar e mais outros 2. Dificilmente um homem heterossexual vai falar mulher nessas pessoas que ele admira. Pois é. E um homem hétero com problemas mal resolvidos com a mãe, você pode ter certeza, gata, vai sobrar pra você. Eu já tô dando muito spoiler, mas é que eu queria pontuar isso porque, olha, se tem uma coisa nesses episódios que me faz muito feliz, é saber que alguém escuta e vai prestar atenção de onde tá se metendo. Opa, peraí, eu tô vivendo isso. E eu espero que muitas mulheres que escutarem isso aqui e estiverem passando por uma situação semelhante possam identificar e tomarem as suas próprias decisões, igual a Nicole vai fazer hoje. Ai, comenta aqui embaixo o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto escuta essa história. Não esqueça do nosso audiobook Você Não É Seu Trauma. Mais de uma hora e meia, de uma hora de eu narrando uma viagem onde a gente vai viajar pela tua vida e descobrir de onde vêm determinados comportamentos e aprender a lidar melhor com eles. Não é uma terapia, não é uma promessa de cura, é uma companhia durante mais de uma hora com a minha voz, com algumas músicas que eu cito, igualzinho eu faço aqui no canal, com citação de histórias reais, com histórias minhas particulares que eu tô compartilhando nesse audiobook para você. Comprando, além de tudo, você contribui com o canal.
Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Sem mais delongas, Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Nicole, quantos anos você tem, gata? Oi, Rufus, eu tenho 28 anos. 28 anos, você é o quê? Um bebê, Rufus. Um bebezinho. Uma mulher que tava noiva e o noivo morre, ela pode se considerar viúva ou não? Eu posso me considerar viúva, podendo sim. Então você é uma mulher viúva com 28 anos. Sim, eu sou viúva. Uhum. E você é viúva graças a Deus ou viúva infelizmente? Viúva, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, gata, são coisas que acontecem na nossa vida e a gente não sabe o porquê na hora, mas depois a gente descobre que tudo coopera para o nosso bem, correto? Exatamente isso, Rufus. Nicole, primeira coisa que eu quero saber, o que que te motivou a vir aqui e compartilhar a sua história, sabendo que mais de 160 mil fofoqueiras vão escutar? Primeiro, Rufus, que eu sou apaixonada com o seu canal. E eu sempre fiquei muito admirada com as mulheres, até homens também, que vêm aqui e contam essas histórias para você e elas conseguem superar. E eu ficava escutando as histórias e eu pensava, nossa, se fosse comigo, eu não ia conseguir me recuperar. E escutar o seu canal me dava forças para realmente eu ver que eu sou capaz, eu consigo. E o que me motivou a contar a minha história foi mostrar que outras mulheres, que por mais que a situação ali seja difícil, que a gente consegue sim ter forças para a gente conseguir se levantar e se reestruturar dentro da vida mesmo. Muito bonito. Fico muito feliz e muito grato de você compartilhar isso. O que eu posso adiantar para as nossas amigas é que depois que você ficou viúva, é que a coisa começa a acontecer porque você descobre uma série de coisas chocantes, inclusive, tô rindo de nervoso, mas assim, o motivo da morte dele real, você só descobriu depois, e esse sim é chocante, certo? Exatamente, Rufus. Pois é. Então vamos começar lá do começo. Como que tudo começou, Nicole? Então, eu conheci ele no infame Badu, né? No Badu. Badu tem história, foi no Badu. Então, assim, o nosso início de relacionamento foi maravilhoso. Assim, mil flores. Eu conheci ele pelo aplicativo e a gente, assim, morava muito pertinho, a 3 minutos de distância praticamente de um condomínio para outro. Então, quando eu conheci ele, nossa, fisicamente ele era assim, a coisa mais linda, me atraía muito, chamava muita atenção, era educado. E assim que a gente começou o relacionamento, ele já falou: olha, eu quero um relacionamento sério, eu quero casar, eu quero ter filhos. E eu, assim, na idade que eu estou, na situação que eu me encontrava, era tudo que eu queria. Você tava Uma com pessoa quantos que via. anos quando você conheceu ele? Eu conheci ele com 26, 26. 26 E anos, ele tava com quantos? 27. 27. Quando você diz assim, na idade que eu tô, é porque você sentia que o tempo tava acabando pra você ter filho? Sim, porque é meio que o discurso que a gente vê muito na internet, né? Que quando a gente vai se aproximando ali aos 30 anos, o tempo tá acabando, a gente já não tem mais tanto ali, não tem aquela beleza tão jovial dos 19, aquele discursinho que o pessoal tá tendo na internet, né? Que não é verdade. Mas então Mas é o que você eles tava estão adotando. desesperada pra casar. Mais ou menos isso, tava desesperada pra casar. E quando você fala que ele era fisicamente atraente, é o quê? Moreno, alto? Porque pra mim, um homem fisicamente Era, atraente é nossa. isso. Moreno, alto, forte, com barba. Exatamente, uma barba linda, robusta. Ele tinha 1,83 m de altura. Minha Lindo, altura. muito lindo mesmo. Chamava muita atenção. Era calvo? Não, tinha um cabelo lindo, você acredita? Ah, acredito. Pra você se apaixonar por ele assim. Tinha um cabelo lindo, não era calvo. E aí vocês se conheceram no Badu, não era papo sexual, então, era papo de casamento. Sim, era um papo de casamento. A gente queria realmente ali se casar e constituir família. E era o meu sonho, então eu tava vendo ali um sonho. Uhum. E aí? Aí a gente se conheceu e ele cuidava, assim, muito bem de mim no começo do relacionamento. Se eu passava mal, ele vinha trazer remédio, me levava para sair, fazia promessas. Era assim, era o relacionamento
perfeito. Então, já no começo, a gente já começou a se planejar para se casar, já começamos a olhar toda a documentação, porque realmente eu senti, agora eu me estabilizei na vida e agora vai dar certo. Finalmente vai dar certo. Uhum. Aí, conforme o relacionamento ali, ele foi se desembolando, eu fui conhecendo um pouco mais a história de vida dele. E ele me contava que a infância dele foi muito sofrida, porque ele não tinha um bom relacionamento com a mãe dele, que a mãe dele agredia muito ele, porque ele foi fruto de um relacionamento extraconjugal. Uhum. E ele nasceu assim, a cara desse pai dele. E a mãe dele meio que desenvolveu um ódio dele. Ela não gostava dele de forma alguma. Então ela agredia muito ele, batia muito nele, expulsou ele de casa muito novo. Então ele não tinha um relacionamento bom com a mãe dele. E essa parte é importante falar, porque eu acreditava que ele já tinha ali superado isso, né? Porque quando você passa por uma situação dessa, você tende a desenvolver um certo ódio por mulheres, porque, né? Uhum. Você via ali a sua mãe fazendo, a pessoa que era para te proteger fazendo isso, você meio que desenvolve. Porém, ele não tocava muito no assunto, então eu acreditava que por ele tudo bem, que ele não sentia nada em respeito a isso. Mas essa era a história de vida dele. Ele já tinha ali uma filha, já com um pouco mais de 10 anos, uma menina assim, maravilhosa. Então essa é um pouquinho da história dele que ele veio me contar. Mas Eu questionava ele, você chegou a conhecer essa menina? cheguei, nossa, uma criança assim, maravilhosa, muito linda mesmo. E você não se importou com o fato de namorar um homem com filho? Não me importei, mas assim, ele adotava um discurso diferente. Ele virava pra mim e falava assim, olha, se você tivesse filho, eu não namoraria com você. Eu falei assim, mas você tem filho e eu namoro com você, mas com homem é diferente, né? Homem só tem que pagar pensão. Olha pra você ver o alerta. Um Olha o alerta e alerta. você nem aí. Eu assim, não, é porque ele tá falando isso brincando, ele tá brincando. Então, Que eu pra ele, pensava, tudo né, bem na ter hora. uma filha. Se você tivesse o filho, ele não namoraria com você. Não namoraria, porque ele falava que mulher, quando tem filho, dedica muito tempo ao filho e não vai ter tempo para um homem. Então, se eu tivesse filho, ele não me namoraria. Você sabe que isso é um discurso misógino de Red Pill, né? Sim, hoje eu reconheço sim, né? Mas na hora, quando eu estava muito envolvida, muito apaixonada, eu não me atentei a esse detalhe. Detalhe. Deixa eu só entender uma coisa. Quando você conheceu ele, vocês não ficaram assim um tempo se conhecendo. Vocês logo começaram a namorar. A gente logo começou a namorar. Foi Tipo, quanto assim que tempo? a gente começou a conversar, vamos supor, a gente ficou conversando uma semana, marcou de se encontrar. Assim que a gente se encontrou, a gente já embolou tudo, ficou e já começou a namorar e foi tudo ali, bem rapidão. Ah, vocês começaram a namorar no primeiro encontro. Sim, logo no primeiro. Tá, entendi. Então você começou a namorar um homem que você não conhecia. Não conhecia ele, porque o discurso dele era, olha, eu não quero ficar, esse negócio de ficar e largar a pessoa é uma coisa de gente que não presta, eu não quero isso, eu não quero isso. O negócio dele era namorar. Então, desde que a gente começou a conversar, ele já me questionou, o que você quer? Aí eu falava, olha, eu quero conhecer uma pessoa nova. Ele, não, eu só quero se for pra namorar, se for pra ficar, eu não quero. Então, eu entrei dentro do relacionamento sabendo que era pra ser um namoro. Não teve essa fase de, vamos nos conhecer, vamos isso. Não, já comecei namorando. Entendi. Lembrando que a motivação era que o seu relógio biológico tava apitando. Isso, mais ou menos isso. Então, não, gente, eu já tô ficando assim, a minha idade já está avançando, eu não tô vendo, né, os meus filhos, eu achava que com essa idade, com 26 anos mais ou menos ali, os meus filhos já estariam chegando. Então, quando eu conheci ele, eu tava com 26, mais ou menos 2 meses depois eu já fiz 27 e hoje eu estou com 28. Ele eu conheci com 27 anos. Tá, entendi. Aí então ele tinha esse discurso de que se você tivesse filho, ele não namoraria com você, mas como ele tem filho, tudo bem, porque ele só tem que pagar pensão, então pelo visto ele também não era um pai presente. Isso, exatamente. Porém, detalhe, eu não sabia que ele não era um pai presente, porque o discurso dele era que ele não buscava a filha porque a mãe da menina não deixava. E você Isso acreditava? que ele me falava. Acreditava. Ele falava que ele não buscava porque a mãe da filha dele não deixava e aquela coisa toda. Então, assim, eu vi ela poucas vezes dentro do tempo que a gente se relacionou. Era pra ter visto muito mais.
Porém, sempre que ele ia buscar a menina, ele falava assim, a mãe não deixou, falou que tem que fazer alguma coisa, então ele não levava muitas vezes a menina, não. Entendi. Em momento algum passava pela sua cabeça assim, no futuro, você e eu no lugar dessa mãe. Não passava. Eu pensava assim, porque quando ele trazia a menina, ele tratava ela assim, a mil flores. Porém, ele tratava essa menina a mil flores porque, assim, ele era doido pra ter um filho menino. Ah, Mais pra frente, vocês vão entender por que ele queria tanto esse filho menino. tá. Então, ele era doido pra ter um filho menino. E eu falava com ele, falou assim, ó, pra eu ter um filho, é o meu sonho ter um filho, mas eu quero que seja um pai realmente bom pro meu filho. Claro. E aí, então, quando ele levava a menina, ele tratava ela assim, a mil flores. Então, eu falava, não, ele só não leva porque realmente a mãe da menina não deixa. Entendi. Então, desde que a gente começou ali a se relacionar e tudo mais, que a gente foi se envolvendo, eu comecei a ajudar ele meio que ali financeiramente. Ih, Sim, comecei a ajudar financeiramente. Ele gostava, assim, muito de jogos, e jogos são caros, né, esses jogos de computador. Então, sempre ele me pedia, ai, amor, eu tô querendo jogar, ele chama de... ai, tô querendo jogar, tem um jogo que lançou e não sei o quê. Aí eu ia lá, R$ 300 no jogo. Ai, tem uma peça de um jogo que eu tô doido pra comprar, e eu ia lá, ajudava ele ia lá, pagava R$ 2.000, R$ 3.000 numa peça de um jogo. não, então E eu peraí, ia deixa eu te ajudando. fazer uma pergunta. Duas. A primeira é, essa ajuda, entre aspas, financeira, ela começou com quanto tempo de relacionamento? Ela começou ali com 2 meses de relacionamento, mais ou menos. 2 meses. Até então, quando, por exemplo, vocês saíam, quem pagava? Ele pagava. Ah, beleza. Então no começo ele pagava tudo. Sim, ele pagava tudo. Uhum. E aí ele começou a pedir, ele falou, me dá dinheiro. Sim, só que eu também, assim, ele começou a pedir coisas. Ele não pediu dinheiro, ele pedia coisas. Nossa, eu estou assim, muito afim, lançou um jogo. Nossa, aquele jogo é muito legal. Será que não teria como você comprar esse jogo pra mim? E eu ficava assim, com dó, né? Porque o que eu pensava? Que ele jogava, fazia essas coisas, porque como ele teve uma infância muito difícil, que ele meio que queria compensar aquele tempo de infância. Era isso que eu pensava. Uhum. E aí eu ajudava ele, não, quero comprar esse jogo. Não, não pode comprar esse jogo, te ajuda a comprar esse jogo. E ele estava, na época, tirando carteira também. Eu também estava tirando carteira na época. Uhum. E aí ele se enrolou com as parcelas, e aí eu lembro que estava chegando alguma data comemorativa, não me lembro se era Dia dos Namorados, não me lembro exatamente. Mas aí eu comentei com ele, não, o que você queria de presente e tudo mais? Ele, não, eu queria que você me ajudasse a pagar minha carteira e tudo mais. E aí foi a única vez não, foi a primeira vez que eu realmente mandei dinheiro. Dinheiro. E aí, Mas aí até que isso. vai, porque como você ofereceu um presente, tudo bem, né? Mas nas outras ocasiões, eu sei, eu entendi perfeitamente que ali você não tinha consciência de que as coisas estavam dando sinais, mas veja, eu só vou pontuar para quem estiver ouvindo também poder acompanhar, que você já estava começando a ter um comportamento maternal com ele. Tadinho, deixa ele jogar, ele não conseguiu jogar quando era criança. Sim, exatamente isso. Isso é coisa de mãe. Exatamente. Nossa, deixa ele jogar, coitado. Ele chegava em casa, assim, isso mais pra frente, porque eu sempre trabalhei num horário muito puxado. Então, eu Uhum. sempre trabalhei de noite. Então, quando chegava de manhã, eu ia lá, arrumava literalmente a casa inteira, arrumava tudo, deixava a comida pronta. E lá no espaço dele que ele jogava, que tinha uma mesa, um computador mais montado, eu deixava ali alguns doces, algumas coisas que ele gostava de comer. Então, assim, era um comportamento de praticamente mãe e filho. Mãe e filho. Eu tenho pavor de homem que joga. Pavor. Normalmente aparece um monte de gente me xingando aqui, mas eu tenho pavor de homem que joga. Quando uma amiga vira pra mim e fala assim: ai, meu namorado, meu marido, meu noivo comprou um jogo, imediatamente eu falo: cai fora. Cai fora, porque a sua vida vai virar um inferno. Você vai trabalhar o dia inteiro fora. E a hora que você chegar, o seu marido vai estar na frente do PlayStation, igual uma criança de 5 anos jogando, com a casa imunda. Se vocês tiverem filhos, o seu filho vai estar todo cagado, com a fralda imunda, e teu filho ali no PlayStation. Sim, sim. Hoje em dia também, se alguém vir me pedir conselho, ai, meu namorado, meu noivo, ele joga. Eu falo, amiga, sai dessa. Pula fora. Sai dessa. Ele, assim, não precisa me falar.
Aliás, deixa eu até formular melhor. Você sabia da vida profissional dele, né? Sim, assim, o que ele me contou, né? Quando a gente começou a conversar, ele me falou que ele era técnico de enfermagem e que ele Uhum. trabalhava ali na área de cuidados com idosos e tudo mais. Então ele tinha bastante tempo livre. Ele Uhum. trabalhava, tipo, de 7 da noite até 7 da noite do outro dia e ficava uns 2 dias direto em casa. E nesses dias em casa, nem um paninho. Assim, de vez em nunca ele ia lá e limpava a casa. Mas assim, como a gente morava sozinho e a gente não, assim, não bagunçava muito a casa, a única coisa que ele sujava bastante era vasilhas. Ele ia lá, acumulava aquele monte de vasilhas, e aí quando chegava um certo dia que eu estava em casa, que ele não estava, eu ia lá e lavava as vasilhas. Mas assim, de pegar a casa e limpar, não tinha esse comportamento. Então, peraí, acho que a gente pulou uma parte. Você falou como a gente morava sozinho. Então vocês foram morar juntos. Sim, um pouco mais pra frente. Depois que eu comecei a ajudar ele ali Ah, tá, financeiramente e beleza, tudo entendi. mais, Aham. Não, não, peraí, então até chegar aí, não, eu não quero te fazer você pular parte, não. O que eu ia perguntar é o seguinte: primeiro que se alguém me fala que é técnico de enfermagem, aí sim eu fico apaixonado, porque normalmente técnico de enfermagem, enfermeiros, enfim, são pessoas carinhosas, que cuidam das outras pessoas, que são mal sim. remuneradas, infelizmente, tem que ficar lutando por direito toda hora, mas isso não é culpa delas. Mas aí eu já é uma coisa que eu acho apaixonante. Porém, sendo técnico de enfermagem, você tinha, não precisa falar qual, uma profissão melhor remunerada que ele ou não? Mas aí que tá, Rufus. Ele não era técnico de enfermagem. Quando a gente começou a conversar, eu me formei em metrologia. Então eu Uhum. trabalho assim numa empresa bem bacana, uma multinacional. Então assim, eu tenho um emprego entre aspas bacana, um Bom. pouquinho acima da média, que me atende assim tranquilamente. Uhum. Então quando ele me perguntou, o que você faz na vida? Eu falei, olha, eu sou formada em metodologia, sou formada em análise de desenho técnico, então tinha uma profissão assim mais bacana. E aí ele meio que não, pra não ficar entre aspas por Por baixo, baixo. eu sou técnico de enfermagem. Até aí tudo bem. Mas ele não era técnico de enfermagem. Ele se formou apenas um curso em cuidador de idosos. Isso também eu descobri depois do fim do relacionamento. Não que uma profissão seja pior que a Não, outra. claro que Porém, não. para você ser técnico de enfermagem, você tinha que ter ali um ensino médio completo e você tinha que ter uma demanda ali de mais ou menos de 1 ano e meio de estudo. E para ser cuidador de idosos, hoje em dia você precisa de um curso ali de horas e você não precisa ter um ensino médio. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele não formou no ensino médio, isso aí eu descobri também só após a morte dele. Então ele não tinha o ensino médio completo. Não tinha, ele falava que tinha, mas ele não tinha. Tá. E aí ele falava que tinha, que era técnico de enfermagem, que aí precisa de um diploma, e tudo isso era mentira, mas naquele momento você estava acreditando que era verdade. Sim, estava acreditando. Eu pensei que ele havia formado em técnico de enfermagem e trabalhava na área ali de cuidando de idosos, com esse curso de técnico de enfermagem. Tá. Aí eu tô rindo. Eu tô rindo porque eu tô pensando assim, hoje em dia a gente tem que pedir pra ver até o diploma das pessoas. Sim, inclusive, meninas, peguem o CPF dele e jogam lá no Google para ver se não tem alguma coisa, hein? Não vai dizer que tinha também. Tinha, eu Não, descobri também após a calma. morte Então dele. calma. Depois você vai contar o que tinha. Tudo isso você descobriu depois da morte, né? Só depois da morte, Rufus. Beleza. E aí, por que que eu fiz essa pergunta? Eu quero entender se ele já tinha algum interesse financeiro quando te conheceu. Então, pelo visto, tinha. Tinha um interesse financeiro. Só que eu pensava, se ele me falava que ele era técnico de enfermagem, que ele ganhava um salário X. Uhum. E não era um salário assim tão distante do meu, pelo discurso dele. Então eu pensava, não tem interesse financeiro. Ele tá comigo porque ele gosta, mas no fundo tinha sim um interesse financeiro que se revelou quando ele pediu pra gente ir morar junto. Uhum. Que até então eu morava aqui sozinha e ele morava lá sozinho. E aí ele entrou com o discurso de, não, a gente tá se vendo muito pouco, porque você trabalha muito e não sei o quê, a gente tem que morar junto pra gente pelo menos ter mais tempo junto, porque aí você consegue pelo menos dormir em casa. E eu falei, não, realmente faz sentido esse pedido dele. E aí eu comecei a me programar pra ir morar lá na casa dele.
E aí, aos poucos, eu fui levando as minhas coisas, fui deixando aqui a minha casa um pouco mais de lado, e eu comecei a morar com ele. Não levei os meus móveis, porque a maioria dos móveis que eu tenho aqui, eles são planejados para este apartamento. E, inclusive, a voltagem dos móveis e tudo mais. Então, inicialmente, eu levei só as minhas coisas, minhas roupas, os perfumes, os meus cremes, e fui morar com ele. Uhum. E aí, ele começou a falar, não, aluga o seu apartamento. E aí, eu comecei a cogitar a ideia de alugar, mas O só seu não saí do apartamento é seu, teu nome. é meu apartamento. Beleza. Quitado. Não, quitado ainda não. Tá. Ainda não, Uhum. mas ele é meu. Não, só Então, pra pensei, saber, não. porque depois, se vocês casassem, ele ia ter direito. É por isso que eu tô perguntando. Sim, aí, beleza. Fui lá, comecei a morar com ele. Uhum. E quando eu comecei a morar com ele, aí começou a surgir que eu fui ver que realmente a vida não era um conto de fadas. Vocês foram morar juntos depois de quanto tempo de que se conheceram? Mais ou menos ali uns 5 meses de relacionamento. Ah, tá bom. Não é Acho que tão até ruim, uns não. 4, acho que uns 4 meses de relacionamento, mais ou menos. Não, então é ruim sim. Aí começamos a morar junto. E aí Aham. começou as acusações. Na época, nós dois estávamos tirando carteira. Uhum. E aí eu lembro que eu fui fazer aquela prova teórica. E assim, graças a Deus eu passei ele de primeira. E eu fiquei muito feliz que eu passei e tudo mais. E ele estava mais ou menos ali no mesmo time, mas ele não passou nessa prova teórica. Uhum. Então, assim, como ele não passou, ele começou a meio que tentar me diminuir. Ah, você passou porque você tem tempo para estudar. Ah, você passou porque a sua estava muito fácil. Ah, não sei o que, não sei o que. E detalhe, ele tinha uma moto, porém ele não tinha carteira. Esse detalhe é importante. Ele tinha uma moto, não era uma moto muito chique e tudo mais, mas era uma moto que atendia a gente. Mas ele não tinha carteira, ele tinha somente a moto. Uhum. E aí ele me diminuía, porque você passou, não sei o que, não sei o que. E ele até refez essa prova, eu até ajudei ele a pagar novamente, e ele novamente não passou na prova. Então ele me comparava muito, ah, você conseguiu porque você tinha tempo, aí você conseguiu porque a sua estava mais fácil, aí você conseguiu sempre ali meio que diminuindo as minhas conquistas. Uhum. Então, por eu não ter um veículo na época, eu andava muito de motor Uber. E aí ele começou a me proibir de andar de motor Uber. Porque ele falava que, como eu estava andando de motor Uber, eu ficava muito próximo ali do piloto, e ele não queria, e não sei o que, e começou a me proibir de andar de motor Uber. Eu falei, tudo bem, se você quer me proibir, então você vai começar a me levar? Ele, sim, eu te levo. Só que toda vez que ele ia me levar para algum lugar, ele me cobrava a gasolina. Ele me cobrava. Ele falava assim, ah, porque se você tá indo comigo, se você fosse de motor Uber, você ia pagar gasolina, não ia? Então, você ia pagar a corrida, não ia? Eu falei, sim. Ele, então, como você tá indo comigo, você vai ter que colocar gasolina, porque a gasolina da minha moto tá quase acabando. Era uma moto que consumia, assim, horrores de gasolina. Ele me levava no serviço uma vez na semana, eu ia lá e colocava R$ 50 de gasolina. Se ele me levava de novo, mais R$ 50 de gasolina. Então, assim, na minha cabeça não fazia sentido ele gastar esse tanto de gasolina, porque ele não trabalhava muito tempo fora. Então, se ele ficava mais tempo dentro de casa, por que a moto gastava tanta gasolina? Era Não uma fazia moto, sentido. uma motona ou uma moto que tava caindo aos pedaços? Ai, a moto tava caindo aos pedaços, Ruf. Tava caindo aos pedaços. Nossa, tava ruinzinha, tava ruinzinha. Uhum. E ele dirigia sem carteira. Sem carteira, porque eu tava pra cima e pra baixo sem carteira. Isso você sabia, lógico, porque se ele tava tirando a carteira, né? Sim, sabia que ele não tinha carteira. Escuta, quando ele te falou pra você pagar a gasolina da moto dele, ele falou num tom desse jeito que você me contou, ó, você tem que pagar porque você tá usando, ou ele foi mais carinhoso pra te convencer? No início, era mais carinhoso. Tipo, nossa, vou ter que colocar a gasolina na moto, a gasolina tá acabando, eu não recebi ainda. Tem como você colocar? Aí ela aí colocava. Mas aí começou a ser um tom de cobrança. Por exemplo, ele virava... Eu tava assim... a gente tem um fretado que levava. Às vezes eu ia começar a me arrumar e falava assim, olha, não vai de ônibus, não. Fica mais um pouco em casa que eu te levo de moto. Eu falava, não, tudo bem, muito melhor. Aí quando eu me arrumava, quando eu já tava pra sair, que já não tinha jeito mesmo de pegar o ônibus, ele virava e falava assim, você sabe que você tem que colocar gasolina, né? Uhum. E aí eu já não tinha escolha, porque eu não podia ir de moto porque ele brigava, e eu tinha que ir de moto com ele, porque eu já tava ali. E se eu não pagasse a gasolina, como é que eu ia ir? Então ele meio que me deixava sem escolha. E se não pagasse a gasolina, não ia.
Se não pagasse gasolina, ele não me levava, porque a moto tava sem gasolina. Ah, tá, a moto já estava sem gasolina. Era o que ele dizia, né? Que tava sem gasolina, que tava acabando, que tava na reserva, então precisava colocar. Que se eu não colocasse, não tinha como me levar. E esse questionamento que você fez pra mim, você não fazia pra ele? Como que você gasta R$ 50 por semana de gasolina? Não, porque até então eu não entendia de consumo de moto. Eu fui começar a perceber que o consumo da moto estava muito alto com o tempo, mas ali inicialmente eu pensava, não, é um consumo normal, por R$ 50 uma vez na semana até que tá bom, mas uma moto não gasta isso de gasolina, dependendo do quanto a pessoa roda, mas na minha cabeça, como ele não rodava bem pouco, ou então era muito longe do serviço, porque a gente morava na cidade, ele ia lá pra outra, eu falei assim, não, o consumo tá bom, a moto também já não é muito nova, às vezes a moto já não tá muito boa. Era o que eu pensava. E esse dinheiro você dava pra ele ou você pagava direto no posto? Pagava no posto. Tá. Uhum. E ele era bom E de aí, cama? Rufus, ele era nota 7. 6,5, 6,5. 6,5. 6,5. Era bom, mas assim, o foco dele era sempre em se satisfazer. Ele não focava em me satisfazer, não. O negócio dele era só ele mesmo. Uhum. Quando ele estava satisfeito, ele acabava com tudo. Sim, e ele sempre ficava me questionando. Ai, você chegou lá? Você chegou lá? E eu tinha que mentir, né? Porque se eu falasse que eu não tinha chegado lá, ele falava, ah, você não chegou lá porque você não gosta de mim. Ah, você chegou lá porque você é rodada. Ele tinha essa mania de falar que eu era muito rodada. O Você é quê? rodada. Como assim? Porque quando a gente tinha algum tipo de discussão, isso tinha um pouquinho mais pra frente, ele virava e falou pra mim que eu não era mulher pra casar, porque assim, que eu era muito rodada, porque eu sempre fui muito namoradeira, mas a namoradeira, assim, de beijinho, da minha adolescência e tudo mais. Uhum. E ele falava que eu era muito rodada, que não sei o que eu morava sozinha, que ele tinha certeza que eu ficava com vários homens, o que não era verdade. Mas ele sempre adotava esse discurso. Então, pra ele não falar isso e te deixar sossegada, você fingia prazer e falava que ele era o melhor. Exatamente, era isso que eu fazia. Eu falava, nossa, foi maravilhoso. Ah, você chegou lá? Cheguei, claro que cheguei lá, mas assim, não chegava, Rufus. Não chegava nunca. Nunca, nunca. Ele não fazia nada que te fizesse chegar lá. Não, porque o foco dele era literalmente ele. Assim que ele chegasse lá, acabou a brincadeira. E você não pensava, eu estou condenada pra isso pro resto da vida se eu casar com esse homem? Eu pensava nisso, só que assim, era um tipo de comportamento, aquele famoso bate-a-sopra. Ele vinha, tratava mal, fazia uma coisa muito ruim e depois era muito carinhoso, muito prestativo e tinha assim juros e juros de amor. Então eu pensava, não, isso dá pra melhorar, dá pra gente se ajustar e tudo mais. Era o que eu pensava, né? Entendi. Você percebia esses comportamentos dele, mas você não dava nome, né? Você não falava, "Ó, ele está sendo misógino, ele está sendo machista, ele está sendo isso." Isso. E uma coisa que ele fazia, assim, que inclusive, meninas, se acontecerem com vocês, assim, pulem fora. Eu não podia negar relação com ele. Eu não podia negar relação com ele. Se eu negasse, falasse, nossa, mas eu tô muito cansada, eu não consigo, ele tratava como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. Uhum. Como se tivesse feito a pior coisa do mundo, que eu não podia fazer isso. Inclusive, uma das maiores brigas que a gente teve, e isso posteriormente, foi porque teve um dia que eu tava ali dormindo, porque eu cheguei muito cansada do serviço, e quando eu acordei, ele já estava tendo relação comigo enquanto eu estava dormindo. Já Ele já tava? estava. Já estava. Ele já estava tendo relação comigo. E eu lembro que eu acordei, como eu não negava pra ele, eu acordei sem entender muito bem o que estava acontecendo, e eu meio que olhei pra ele e falei, pô, amor, o que tá acontecendo? Aí ele, nada, né? Porque eu tô com uma morta dentro de casa, você tá morta aqui dentro de casa. Ele falou assim, eu prefiro, né, bater uma do que ter relação com você, porque você tá morta, sendo que eu estava dormindo. E aí eu lembro que isso foi uma briga assim muito grande, que ele se levantou e eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar e tudo mais. E um detalhe, ele me falou que o primeiro relacionamento dele, ele terminou porque a primeira namorada dele traiu ele, o que também não era verdade. Mas ele adotava um discurso que eu não aceito ser traída, eu não aceito ser traída, eu não aceito ser traída. Então, quando ele virou pra mim, me atacou, falou que eu estava parecendo uma morta,
Eu levantei e falei, você é uma pessoa tão estúpida, tão grossa, que você merece ser corno. Falei desse jeito com ele. E aí virou uma briga enorme, isso de madrugada. Ele se levantou e ele falou, você vai sair da minha casa agora, você vai sair. Ele começou a jogar todas as minhas coisas no chão da sala, abriu assim um pano, não me lembro o que era, começou a jogar todas as minhas coisas dentro ali, e eu fiquei muito assustada. Eu peguei, tranquei a porta do quarto e fiquei dentro do quarto. E ele começou a bater na porta, abre, e assim, uma confusão de madrugada dentro do condomínio. O pessoal começou a reclamar lá nos grupos, e aí quando ele me pediu para entrar, aí eu falei, olha, você vai entrar, mas a gente vai conversar com calma. Quando ele entrou dentro do quarto, ele tentou me puxar para fora, para eu sair. Ele queria me colocar para fora do apartamento. E eu lembro que eu me joguei para trás, para ele não conseguir me empurrar para fora. E eu bati com as costas e sentei no chão. E ele sentou na cama, Rufus, eu juro para você, ele ficou por mais ou menos umas 2 horas me xingando de tudo quanto é nome que você imaginar. Tudo de ruim que você imaginar numa mulher, ele sentou na cama e me xingou. Falou assim, barbaridades comigo, que eu não prestava, que eu era rodada, que eu não era mulher para casar, que eu nunca ia conseguir me casar, porque que ele tinha certeza que eu estava traindo ele. E assim, eu chorava demais, chorava muito. Passei a noite em claro, escutando ele me xingar. E depois, quando chegou um certo momento que ele assim falou tudo que ele tinha para falar, comigo chorando, ele falou, agora você senta aqui, que a gente vai ter relação. Então eu sentei na cama, me deitei, a gente teve relação sexual, ele virou pro canto e dormiu. Por que você sentou? Porque eu pensei que quando eu xinguei ele, falei, você merece ser corno, eu pensei, nossa, eu peguei muito pesado. A gente sempre se culpa, a gente sempre tenta colocar a culpa em nós mesmos. E aí eu pensei, não, com certeza eu que peguei pesado. Então eu sentei na cama e eu falei, não, a culpa era minha, eu preciso consertar isso. E aí a gente teve relação. Quando chegou no outro dia de manhã, que ele tinha que sair para trabalhar, porque ele tinha pegado um filho deles para fazer, ele falou, agora você vai embora da minha casa, porque eu não aceito morar com uma mulher que fala que eu mereço ser corno. E aí eu peguei as minhas coisas ali, as minhas roupas, as minhas coisas assim por alto, e voltei para minha casa. E a gente ficou, nesse dia, a gente ficou mais ou menos uns 10 dias sem se falar. Uhum. A gente deu um tempo ali do relacionamento, ele falou que queria dar um tempo pra pensar se era isso mesmo que ele queria. E a gente ficou ali mais ou menos uma semana sem se falar. E aí tudo bem. Quando acabou esse prazo de uma semana, ele veio, a gente conversou e resolveu reatar. E aí eu voltei pra casa dele novamente. Uhum. Voltou por quê? Porque eu amava demais ele, e eu pensava, nossa, com certeza, é aquele famoso discurso, né? Que a mulher não pode provocar a ira do homem, que a mulher tem que trazer paz para dentro do relacionamento. Então a gente sempre se culpando, eu pensava, com certeza a culpa foi minha, eu não devia ter falado isso com ele. Você é evangélica? Sim, sou evangélica. Ah, tá. Ele também? Ele também. Tá, e vocês frequentavam a igreja? Ele me levou na igreja algumas vezes, sim. Mas ninguém sabia, tipo, vocês não tinham aconselhamento do pastor, essas coisas? Não tínhamos. A gente ia, assim, uma vez ou outra pra gente, né? A gente saía, assim, frequentava e tudo mais, mas não era aquela coisa de ter um pastor pra aconselhar e tudo mais, não. Não tínhamos. Tá, e aí você acha que o fato de ser evangélica, tudo que foi te ensinado, te fez permanecer nisso por 2 motivos. Por você estar ficando velha, entre aspas, e porque você tem a obrigação de aguentar e edificar o lar. Exatamente. A mulher edifica o seu lar. Então eu pensava, eu tenho que trazer a paz para o relacionamento. Se eu agir dessa forma, e xingar, e agredir, eu não posso ser assim. Eu escutava muito que se ele era o fogo, eu tinha que ser a água. Então, se ele era muito nervoso, eu tinha que acalmar, eu não podia inflar a briga. Então, eu sempre me culpava, falando, não, se ele estava nervoso, eu tinha que ter tido mais maturidade emocional, tinha que ter tido mais tranquilidade para acalmar a situação. Então, a culpa é minha, porque se ele ficou nervoso, eu fui lá e aticei mais ainda, eu deveria ter sido mais calmo. Então, eu sempre virava a culpa para mim mesma. Uhum.
E nessa relação em específico que você teve com ele, que você sentou na cama e ele teve relação com você, ele foi mais agressivo nessa relação? Eu não senti que foi. Eu acho que ele só tava querendo realmente. Ele só tava me procurando pra meio que se aliviar, literalmente. Tá, Era só isso que ele queria. entendi. Ou seja, você não tava sentindo nada de prazer. Não, ele só queria ali ter a relação pra se aliviar e pronto, acabou. Era só aquilo. Uhum. E aí, morando juntos, como que era essa coisa de contas? Você pagava? Eu falei, assim, ele queria que a gente dividisse meio a meio. Porém, que nem eu tinha comentado, como eu já tinha um apartamento para bancar e eu não tinha alugado ele, que era o meu que estava vazio, eu não conseguia ele arcar meio a meio com ele. Eu falava, olha, eu consigo arcar com a maioria das coisas. Então, o que acontecia? Eu fazia compras, sim, fazia muita compra dentro de casa, pagava a conta de luz, pagava a internet, pagava os planos do telefone e ele ficava apenas com o condomínio e o apartamento. Ele pagava somente isso, o restante tudo era eu que arcava. Uhum, beleza. Bom, então aí depois de uma semana que você voltou pra tua casa, você voltou pra casa dele, e aí? E aí continuamos ali com aquelas briguinhas ali, mais ou menos. Ele já me proibia de muita coisa, ele reclamava muito do meu cabelo, porque assim, eu não fazia meu cabelo natural. E ele reclamava muito, falava que eu tinha que usar o meu cabelo natural, que ele não estava gostando da minha aparência. Ele falava que eu tinha que mudar o meu jeito de me vestir. Eu sempre gostei muito de usar roupa curta. Ele falava, eu não quero que você fique usando roupa curta. Isso não é roupa de uma mulher casada usar. Você tem que mudar o seu jeito de vestir. Então eu mudei ali, fui mudando aos poucos o meu jeito de vestir. E eu também cancelei, não andava mais de motor Uber, não andava mais de Uber. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, ou ele tinha que me levar, ou então eu tinha que chamar um carro por aplicativo. E ele queria também que eu começasse a perder peso. Ele falava que eu tinha engordado muito desde o começo do relacionamento, porque antes, quando a gente se conhecia, eu tinha total tempo pra mim. Então, eu fazia academia, me cuidava bastante. Então, quando eu entrei num relacionamento, eu tinha que me dedicar mais à casa. Então, querendo ou não, eu tinha que me deixar um pouquinho mais de lado. Uhum. E como as minhas contas aumentaram também, porque antes eu tinha que cuidar somente de mim, eu pagava a conta de energia de uma pessoa, eu fazia compra para uma pessoa, e agora eu tava fazendo compra para literalmente 3 pessoas, porque ele comia por 2. Ah, além de tudo, ele comia muito. Nossa, comia demais. E era só besteira. Salgadinho, refrigerante, energético, e bala, doce, biscoito, comia muitas essas coisas. Então, assim, eu tinha que fazer uma compra muito grande. Então ele tomava muito energético. Tomava bastante, muito energético, muito. Tá. Uhum. Essa informação vai ser importante pro futuro, pelo que eu tô entendendo. Sim, ele tomava muito energético, não tinha uma alimentação muito saudável, assim, eu fazia comida e como ele ficava muito tempo jogando, ele ia lá, comia comida e ele ficava o tempo todo beliscando. Então, era muito biscoito, era muita bala, muito salgadinho, essas coisas assim, entende? Mas ele não cozinhava. Ele não cozinhava muito, não. Ele falava que como eu gostava de cozinhar, então eu que tinha que cozinhar. Tá, entendi. Beleza. E aí? E aí ele também tinha uns outros comportamentos, de, por exemplo, ele se comparava muito comigo. Ele literalmente competia comigo. Por exemplo, eu sempre gostei muito de perfume, então eu sempre tive uma coleção enorme de perfumes. Uhum. Então quando a gente ia em algum lugar, por exemplo, vamos passar ali na Boticário e eu quero experimentar um perfume. Quando chegava lá, ele fazia de qualquer jeito eu comprar um perfume pra ele também. Se eu comprasse pra mim, eu tinha que comprar pra ele. Uhum. Porque ele virava e falava assim, se você pode ter um monte de perfume, por que eu também não posso? Então eu ia lá, a mesma coisa que eu comprava pra mim, eu tinha que comprar pra ele. Uhum. Com seu dinheiro. Com o meu dinheiro. Tá. Tinha que comprar pra ele. Então, e ele começou a me cobrar muito pra gente ter um filho, um homem. Nisso vocês Ele já queria. estavam noivos ou não? Já estávamos noivos. Se a gente já tinha combinado, já estávamos procurando os fornecedores, eu estava procurando vestido e tudo mais. A única Tá. coisa que faltava era a minha aliança. Eu ainda não tinha aliança, porque eu tinha comentado com ele que eu só queria que ele comprasse a aliança de casamento. Uhum. E essa informação é importante, eu ainda não tinha aliança. Mas tinha data já? Tínhamos, a gente tinha marcado ali para o inicinho de maio.
Início de maio, mas tipo assim, uma data mesmo, tipo 1º de maio. Isso, tínhamos uma data. Eu não vou me recordar agora, mas a gente tinha uma data de casamento. Não, beleza, porque eu tô perguntando se tinha data específica, porque se tinha data, então vocês de fato estavam se movimentando financeiramente pra Sim, isso. tínhamos uma data. Eu já tinha comprado o vestido, que a gente ia se casar somente no civil. No civil ainda não estava marcado, porque o civil ele só aceita que você marque 90 dias antes. Mas a gente já tinha pedido ali as segundas vias das certidões. A gente ia casar no civil e ia fazer uma comemoração. Então, bolo, decoração, essas coisas a gente já tinha fechado. Uhum. A sua família, então, conhecia ele, lógico, Conhecia sim. e gostava. Gostava, achava ele assim. Eles primeiramente falavam que a gente formava um casal muito bonito. E ele sempre muito gentil, ajudava todo mundo. Ele não era muito de conversar. Mas assim, se tivesse que resolver alguma coisa, ele ia lá resolvia, ia lá e fazia. Então ele sempre assim foi muito gentil aos olhos da minha família. E você conhecia dele? Não conhecia dele. Não conhecia a família dele. Ninguém. Eu conhecia somente a filha dele, porque como ele teve aquela infância difícil e tudo mais, e aí ele se mudou, ele morava na Bahia, e ele veio pra cá, então a única pessoa da família que tinha dele era o irmão dele, que morava por aqui, mas até então eu não conhecia o irmão dele, eu conheci o irmão dele assim, só por fala mesmo, por foto e tudo mais, mas da família mesmo que eu conhecia era só a filha dele. Aham. E aí, então, ele começou com a ideia de você engravidar porque ele queria ter um menino. Sim, ele queria ter muito um filho homem. Então eu usava não, eu ainda uso o DIU. E toda vez que eu tinha alguma consulta, alguma coisa, ele falava, olha, tira logo esse DIU. Eu não entendo por que você não tirou. A gente tem que ter um filho, a gente tem que ter um filho. Então ele começou a me pressionar para eu ter um filho. Eu falava, olha, não é o momento de eu ter um filho, porque eu tenho outros planos ali pra minha carreira e tudo mais, mas um pouquinho mais pra frente, depois que a gente casar, eu quero sim ter um filho. Então eu tava planejando ter esse filho depois do casamento. E aí, tudo bem. Aí ele não aceitava. A única coisa que ele falava comigo, assim, ele me prometia muita coisa, ele falava, olha, a gente nunca vai separar. A gente só vai separar se um dia eu descobrir que você me traiu. Se eu descobrir que você me traiu, a gente vai separar. Mas tirando isso, a gente vai ter um relacionamento ali pro resto da vida. Então eu acreditava nisso, né? Aí teve um certo dia ali, que eu estava trabalhando de noite, e eu recebi uma ligação do irmão dele. Tava ali no serviço e eu até estranhei. Ele tinha me avisado qual que foi a cronologia do dia. Ele tinha ido trabalhar, e aí ele chegou em casa, e eu lembro que ele me pediu pra fazer um pedido de comida pra ele, porque ele tava com fome, não deu tempo de fazer almoço, e aí eu fiz um pedido de comida pra ele. Ele chegou do serviço, era mais ou menos ali umas 7h30 por aí, e quando deu umas 7h50, esse delivery chegou. Ele recebeu o delivery e me agradeceu. Quando passou mais ou menos uns 30, 40 minutos depois disso, eu recebi uma ligação do irmão dele. Nesse período eu não conversei mais no WhatsApp com ele, porque eu achei que ele estava ali comendo e jogando e tudo mais. Eu recebi uma ligação do irmão dele perguntando sobre ele, porque ele havia recebido uma ligação falando que ele tinha se acidentado e que ele estava na rua. E eu não entendi muito bem. Eu falei, não, ele deve estar em casa, porque a última vez que eu conversei com ele, ele estava em casa. E ele falou assim, olha, tenta falar com ele, porque eu não tô conseguindo, tenta falar com ele. Eu falei, tudo bem. E aí eu peguei o meu telefone e eu comecei a ligar, discar pro telefone dele. E ele não atendia de jeito nenhum. Mandava mensagem, ele não respondia nada. E aí teve uma hora que eu liguei e uma pessoa atendeu. E eu reparei que não era a voz dele que tinha atendido. E eu falei, ô meu amor, tudo bem? Tudo mais? Ele, olha, meu nome ele falou o nome lá dele, e eu sou da Polícia Militar. E quem é você? Eu falei assim, olha, eu sou a noiva dele. Ele pegou e falou assim, olha, tem como você vir pro endereço tal? Esse endereço que ele me passou era na nossa rua mesmo de casa, porém era um número bem mais pra baixo. E eu falei, sim, tem como, mas por quê? Ele falou, olha, o seu noivo ele sofreu um acidente e ele tá aqui, eu preciso que você venha aqui. E aí eu já entrei em desespero, fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu falar com ele, pedindo pra falar com ele. E ele, moça, vem pra cá, vem pra cá. E ele falando, pelo amor de Deus, deixa eu falar com ele. E aí no telefone mesmo ele falou, olha, ele faleceu. Ele falou no telefone. No telefone.
E assim, eu fiquei desesperada. Essa parte é um pouco difícil pra mim. Eu fiquei desesperada ali na hora. E eu comecei a literalmente gritar dentro do local que eu tava. E aí todo mundo veio me ajudar. E chamaram ali, arrumaram um carro pra me levar. E quando eu tava indo, eu comecei a avisar todo mundo pra ir pro endereço, né? Pra me ajudar, porque eu não ia conseguir. E eu lembro que o meu chefe foi comigo. E aí a gente foi, eu muito desesperada, e eu morava um pouquinho longe, eu moro em outra cidade, da cidade que eu trabalhava, então demorou bastante. E nesse meio trajeto, eu lembro que uma vizinha lá do condomínio me ligou. Ela me ligou. Ela falou, olha, pegou o meu número lá no portaria e falou assim, olha, você sabe o que aconteceu? Falei, sim, pelo amor de Deus, vai lá ver o que está acontecendo. Porque a minha esperança era que alguém tivesse roubado o telefone dele, alguma coisa, e aí acharam que eram ele. Mas na verdade não era. Era o que eu tava, né? Era a minha esperança. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá, vê o que está acontecendo, me ajuda. E essa vizinha, juntamente com o subsíndico do nosso condomínio, desceram para lá. E aí, quando eu cheguei no local, eles trancaram o carro para eu não sair desesperada, correndo. E o meu chefe foi na frente. Só que nesse meio tempo que o meu chefe abriu a porta, eu corri para ver. Quando eu cheguei, ele estava deitado na calçada. Eles já tinham coberto o corpo dele com aquela lona preta. E tinha o capacete do lado. E a moto deles, eles haviam levantado. E eu não vi o corpo, eu vi só o capacete. E eu comecei a chorar, comecei a gritar ali, desesperada. E a polícia não me deixou chegar perto dele. E eu falava, gente, eu tenho que ver se é ele. Só que eu sabia que era ele, porque ele era muito alto e o capacete estava do lado. E aí a polícia não deixou eu chegar e eu pedi ao meu chefe, né, que ele estava mais calmo. Eu falei assim, pelo menos reconhece para ver se realmente é ele. E aí quando eles levantaram assim, realmente era ele. Ele estava caído no chão e ele estava ali com semblante de paz. Parecia que estava dormindo. Então eu não acreditei que ele tivesse morrido. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa e eu comecei a pedir socorro para alguém chamar o SAMU para ajudar e alguma coisa. E a polícia falou assim, olha, moço, o SAMU já esteve aqui, já tentou ressuscitar e realmente ele faleceu. E assim, o meu mundo, ele desmoronou. Porque você tá numa fase assim, com 28 anos, 27 anos, e você tava ali pronta para um casamento, você morava com a pessoa, então assim, há poucas horas atrás, eu estava conversando com aquela pessoa e agora ela simplesmente morreu. Então assim, eu tava em estado de choque. Eu lembro que começou a chover e eu sentei no chão assim e eu falava, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? E eu, assim, sem entender os planos de Deus, eu lembro que eu sentei no chão e eu falei, Deus, eu não sei quais são os seus planos, mas eu sei que o Senhor fez o melhor e eu coloco nas suas mãos. Então foi ali um momento que realmente eu me entreguei para Deus e nesse momento a minha família chegou e todo mundo ali tentou me acudir da melhor forma, tentou me ajudar. E eu lembro que tinha alguns sinais ali que eram estranhos, mas como eu estava em estado de choque, eu não havia percebido. Então, do lado do corpo dele, posteriormente, eles me falaram que tinha um par de chinelos. Mas não era o chinelo dele, era um par de chinelos feminino. E eu lembro que a polícia militar, quando a minha mãe estava conversando com eles, a polícia militar foi e perguntou, ele era motor Uber? E a minha mãe falou, não, ele não era motor Uber, ele era técnico de enfermagem. Aí o policial ficou olhando assim pra minha mãe, aí ele falou assim, e quem é ela? Isso eu escutei de longe. E quem é aquela moça ali? Que eu tava chorando. Aí ele falou assim, aquela ali é minha filha, ela é noiva dele. Aí ele falou, noiva dele? Aí a minha mãe confirmou, sim, a noiva dele. Aí, ok, aí eu fiquei esperando lá, sentada ali no chão, e eu falava, mãe, eu não vou sair daqui enquanto eles não tirarem isso, porque é desumano você deixar uma pessoa assim, jogada no chão na chuva. Então eu fiquei sentada lá, esperando o pessoal do rabecão, que fala, né, ir lá buscar ele. E aí fiquei sentada lá, esperando e chorando assim muito, orando a Deus mesmo. Quando meu tio chegou, eu pedi pra fazer uma oração pra ele partir em paz, né? E aí pegou, o rabecão chegou, teve que descobrir ele. Nesse momento a minha mãe não me deixou ver, porque né, é muito pesado você ver uma situação dessa. Analisaram ali o corpo dele e eu observei que ele estava com uma roupa de chuva.
capa de chuva, a calça de chuva e a bota de chuva. E esse também é um ponto importante. Aí, depois que eles levaram o corpo dele, eu voltei pra casa pra pegar, né, alguma roupa minha, porque eu não ia conseguir ficar em casa. Pegar alguma roupa minha, a documentação dele, porque ia precisar pra emitir a certidão de óbito, fazer o velório e tudo mais. E aí eu fui pra casa, peguei assim só o essencial, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu senti a casa diferente. Eu senti a energia na casa diferente. Só que assim, eu pensava, não, eu tô passando por um momento delicado, é coisa da minha cabeça. E quando eu olhei em cima da mesa, em cima de um rack que a gente tinha que ter 3 capacetes. Que era o meu capacete, o capacete dele e o capacete da filha dele. E quando eu olhei, só tinha o capacete da filha dele e o capacete dele que estavam comigo. Então estava faltando um capacete. Só que na hora eu pensei, não, é porque eu não consigo. Aí minha mãe falou assim: olha, deve estar em algum outro canto da casa, não fica com isso agora e tudo mais, vamos embora. Você não pode ficar aqui. E eu lembro que eu peguei assim um chinelo, um par de roupas, peguei a documentação dele, entreguei pro irmão dele, porque nesse momento a mãe dele já estava vindo para começar a cuidar do velório e tudo mais. E eu fui embora, e assim, aquela noite, eu acredito que foi a pior noite da minha vida. Eu nunca chorei tanto, eu nunca orei tanto a Deus para ver se realmente ele conseguia acalmar meu coração, porque eu não entendi o que estava acontecendo e por que estava acontecendo comigo. Até então eu estava perdendo ali o amor da minha vida, a pessoa que eu ia casar e que eu ia ter um futuro e tudo mais. E aí, eu lembro que ele morreu na quinta-feira. Na sexta-feira, o IML ainda não havia liberado o corpo dele. Então ali eu fiquei me lamentando, e aí eu comecei a conversar com as pessoas, porque elas começaram a entrar em contato comigo. A mãe da filha dele entrou em contato comigo, a ex-namorada dele entrou em contato comigo. Então todo mundo ali começou a conversar comigo. E aí quando foi no sábado, eles liberaram o corpo dele, a gente foi lá, fez o velório e tudo mais. E uma coisa importante que aconteceu é que assim que ele faleceu, isso já na quinta-feira de madrugada, eu lembro que a mãe dele entrou em contato comigo e me pediu para sair do apartamento dele. E eu falei com ela, falei assim, olha, isso não é o momento, ele acabou de falecer, eu perdi o amor da minha vida, eu não consigo pensar nisso agora. A única coisa que eu quero é dar um enterro digno para ele nesse momento. Então ali, ela me pediu desculpas e tudo mais, e nós seguimos pro velório dele. Assim que ele foi enterrado, assim, eu sofri demais, eu cheguei a desmaiar no velório, fiquei muito mal mesmo. Eu não comia, eu não conseguia beber água, eu não conseguia dormir, eu estava assim, um zumbi. Eu estava um zumbi, estava muito acabado. E eu lembro que eu comecei a postar coisas, né, sempre postando momentos nossos nas minhas redes sociais e tudo mais. E eu lembro que quando chegou após o velório dele, que foi sábado de noite, eu lembro que eu tava planejando me matar. Eu falei, eu não quero mais viver. Porque uma pessoa que eu amava tanto, que eu planejava ter uma vida, que eu finalmente achei que ia dar certo, e eu perdi ele, então pra mim não faz sentido mais a vida. Então eu não quero mais viver. Esse pensamento veio no sábado de noite. E eu tava querendo, assim, acabar com a minha vida realmente. E eu acho que foi Deus que iluminou a cabeça desse subsíndico, que ele tava vendo ali o meu sofrimento, e ele falou, olha, eu posso te ligar? Eu falei assim, olha, sim, você pode me ligar. E aí, quando ele me ligou, ele falou assim, olha, eu vou te contar isso porque eu estou com dó de você. Ele falou, eu estou com pena de você. E eu, o que tá acontecendo? Ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. No dia que o seu noivo morreu, ele não tava sozinho, ele tava com outra mulher. E eu falei assim, como assim? Ele tava com outra mulher? Ele, sim, ele tava com outra mulher, inclusive eu posso te mostrar. E aí, ele realmente foi lá, buscou as câmeras de segurança e me mostrou, assim, um vídeo de visualização única, porque ele não podia compartilhar. E ele mostrou que realmente, no dia da morte dele, assim que ele recebeu a comida, uma outra mulher chegou, tocou a campainha, ele não atendeu, ela ligou pro telefone dele, ele desceu, pegou essa mulher, subiu com ela, teve relações com ela dentro do nosso apartamento, dentro da nossa cama. E quando ele estava descendo com ela para levar ela para casa, ele sofreu um infarto no caminho e caiu junto com ela da moto. E aí ele morreu ali mesmo.
junto com a amante dele, quando ele tava levando ela pra casa. Não, então pera, calma. Essa comida que ele pediu era pra eles dois, pra ele e pra amante. Exatamente. Você pagou. Ele pediu, eu paguei. Ele falou que era pra ele. Ele falou que era pra ele a comida. Uhum. O subsíndico te mostrou um vídeo das câmeras externas, né? Ele descendo, a mulher subindo. Exatamente. Você não tem câmera dentro do apartamento. Não, dentro do apartamento não, somente nas áreas externas do apartamento. Tá. Então ali você entendeu que ela subiu, teve relação com ele no apartamento de vocês, na cama de vocês, Exatamente. comeram da comida que você pagou, Sim, e aí, descendo, ele teve um infarto, então ele não sofreu um acidente. não foi um acidente. Assim que ele tava descendo, lembra que eu falei que ele tava numa rua muito próxima? Lembro. Então, assim, ela foi na garupa junto com ele, porque ele ia levar ela em casa. Esse era o motivo de ele gastar tanta gasolina, porque era isso de ficar levando e trazendo a amante pra cima e pra baixo. Ela subiu. Quando eles estavam descendo, ele começou a sentir uma dor no peito. Isso também teve uma câmera de segurança, mais ou menos ali no trecho que ele faleceu. Só que essa câmera eu não vi, porque eu não ia conseguir assistir essa parte. Tá. Então ele estava descendo. Quando ele estava descendo, ele sentiu uma dor no peito. Ele foi desacelerando a moto. Ele caiu para frente. Assim que ele caiu e bateu o peito, tanto que na certidão de óbito lá consta que foi morte natural e que ele tem um trauma no peito. Ele caiu, bateu no guidão da moto e os dois caíram de lado. Ela caiu junto com ele. Ela caiu viva. Ela caiu viva junto com ele. Tá. E aí ela caiu, ela prestou os primeiros socorros para ele e ela voltou lá em cima. Quando eles atestaram o óbito dele, ela voltou para cima, lá pro apartamento, e mandou me ligar. Ela, a amante que mandou te ligar. Exatamente. E foi nessa hora, lembra que eu falei que eu estava dentro do carro e eu recebi uma ligação de uma moradora? Lembro. Foi nessa hora. Ela foi lá, pediu socorro e tudo mais. E quando ela viu que realmente ele havia morrido, porque quando eles ligaram pro irmão dele, ainda estava esperando o SAMU chegar para testar o óbito. Quando o SAMU chegou e atestou o óbito, ela subiu e mandou me ligar. Então ela sabia de mim. Ela sabia que eu existia. Bom, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Você que tá ouvindo até aqui, você deve estar pensando, ela finalmente contou a causa. Sim, ela contou, na verdade ela não contou a causa, ela contou como ele morreu. A causa disso é bem pior, então calma. A Nicole ainda não falou qual foi a causa, porque teve uma causa esse infarto, né? Sim, teve uma causa. Pois é, a gente vai chegar lá. Antes da gente chegar nessa causa, para eu saber quem tá acompanhando a história até aqui, quem realmente chegou até aqui, e para as pessoas que não chegaram ficarem completamente perdidas no que a gente está falando, comentem aqui embaixo a palavra causa. Só isso, não fala porquê, não fala o que a gente está falando, porque quem não sabe, quem não chegou até aqui vai ficar completamente perturbado. Por que tá todo mundo comentando causa? E aí a gente faz um grupinho nosso de pessoas que sabem porque nós estamos comentando causa. Porque o que é ruim pode ficar pior, certo, Nicole? Exatamente. Mas antes de ficar pior, eu quero saber o que você sentiu a hora que o síndico iluminado te mandou o vídeo. Na hora, eu falei, isso é coisa de Deus. Foi Deus que mandou esse síndico. Porque, ao mesmo tempo que eu fiquei muito revoltada e muito, assim, triste com o que eu tava vendo, eu pensava, nossa, mas eu tô planejando aqui acabar com a minha vida por causa de um homem que tava fazendo isso comigo. Então foi literalmente Deus, porque no momento que eu estava com o pensamento de eu não quero mais viver, o síndico me liga e ele literalmente esfregou na minha cara e falou assim, olha, você está sofrendo com uma pessoa que não vale a pena. Então assim, ao mesmo tempo que eu senti muita raiva, eu senti um alívio tão grande de pensar que eu não vou acabar com a minha vida não acabou porque não era essa pessoa. Porque uma pessoa que te trai, ela não é da sua vida. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, extremamente... Eu fiquei... Não sei se pode falar isso, mas eu fiquei puta de ver aquilo. Eu pensava, caramba, que homem mais vagabundo, sem vergonha,
Assim, gente, que absurdo. Dentro da minha casa, usando as minhas coisas, comendo a comida que eu paguei, ele consegue levar uma mulher para usufruir de tudo isso e ainda tinha aquele discurso de eu não aceito que me trai, eu não aceito traição e tudo mais, e fazendo isso dentro da nossa própria casa. Então, olha como é confuso. Uma pessoa que não aceita traição, que estava te traindo assim aos montes. E não era só uma mulher. O subsíndico me falou, não era uma mulher que ele trazia. Essa que ele trouxe é ruiva, mas eu já vi várias mulheres entrando aqui, eram mulheres de todos os tipos. Essa do vídeo é ruiva, porém eu já vi morena, já vi loira, já vi todo tipo de mulher entrando aqui. Então todo Então, esse além tempo de... que ele ficava sozinho em casa, ele ficava levando mulher enquanto você estava trabalhando. Exatamente, sempre haviam mulheres diferentes dentro de casa, e isso foi o subsíndico que me contou. Ele falou, além disso, dele ficar trazendo mulheres, eu já tenho inúmeras reclamações dele de barulho, porque ele levava as mulheres para dentro do apartamento, fazia muito barulho com elas lá dentro. Transando. Ele cantava, sim, ele canta as mulheres no grupo do WhatsApp do condomínio. Se ele entrava lá e via alguma mulher que ele achava bonita, ele mandava mensagem e as mulheres reclamavam com o subsíndico do comportamento dele. Então, eram coisas que eu não via e que ele estava fazendo. E nada disso chegava até você. Não chegava, eu não ficava sabendo de nada, porque Tá. ninguém me contava. Uhum. Bom, no final das contas eu até entendo as pessoas, porque às vezes a gente conta e sai de errado. Sim, ninguém me contava. Ele falava, olha, inúmeras mulheres entram e saem nesse apartamento. Ele faz uma bagunça e sempre quando você sai para trabalhar, vem mulheres diferentes aqui para dentro, ficam aí na sua casa por várias e várias horas e vão embora. Ele sempre leva elas embora. Então, assim, você não pode ficar sofrendo por um homem. Eu tô te contando isso porque eu tô com dó de você, porque eu tô vendo você sofrendo e eu não quero que você sofra por um homem desse. Uhum, entendi. E aí, então, você descobriu isso, e aí? E aí, atrelado a isso, ele pegou e falou assim, e olha, outra coisa que eu preciso te contar. Ele recebia inúmeras encomendas de Tadalafila aqui. Uhum. Ele recebia muito Tadalafila. E provavelmente ele sofreu um infarto usando Tadalafila. Porque ele, com certeza ele usava isso para impressionar as mulheres. Então a causa do infarto dele foi o Tadalafila. Essa é a causa. Ele morreu porque ele usou um estimulante sexual para me trair. Você jamais imaginou isso. Nunca imaginei, Rufus. Foi um choque para mim. E uma coisa que é muito significativo para mim, que eu vou contar para vocês, é que quando ele faleceu, lembra que eu comentei que eu não tinha uma aliança? Uhum. Assim que ele faleceu, que eu fui lá buscar as coisas, dele dentro do apartamento, isso um dia depois da morte dele, que eu tinha que buscar alguns outros documentos, eu mexi na mochila dele, eu achei uma caixinha com a minha aliança dentro da mochila dele. E eu fiquei muito emocionada e tudo mais. E aí, dentro desse mesmo compartimento que estava a minha aliança, também tinha uma caixinha de Tadalafila de 20 miligramas, que é um dos mais Deus fortes me que livre. tem. Ui, 20 miligramas, Rufus. Deus me 20 livre. miligramas. E também tinha muita camisinha. Só que eu estava tão cega que, a princípio, eu só enxerguei a minha aliança. Então, olha como a gente se coloca um cabresto e só enxerga as coisas boas. Se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção naquele compartimento da mochila, eu teria visto que ao lado da minha aliança também tinha um Tadala e também tinham as camisinhas. E ali eu ia sacar tudo. Só que quando a gente está no relacionamento, a gente só foca nas coisas boas, ignora as coisas ruins. E foi isso que eu fiz. Eu ignorei que dentro lá tinham outras coisas e só vi a aliança, só enxerguei as coisas boas. Então ele recebia Tadalafila pelo correio. Ele recebia, eu acredito que o porteiro que recebia. Porque eu acredito que ele comprava em alguma farmácia, Uhum. e aí a farmácia ia lá, entregava para o porteiro, e o porteiro repassava para ele, porque o porteiro podia receber. E pro E era porteiro sempre no canal saber, devia ser uma coisa constante, né? constante, porque literalmente todo mundo sabia. Uhum. Todo mundo sabia. Ele morreu porque ele estava utilizando Tadalafila de 20 miligramas. Então, a causa da morte, para nós sermos bem claros, ele foi te trair
usou Viagra pra pressionar a mulher, transou com ela, comeu a comida que você pagou e teve um infarto porque transou com ela usando Viagra. Foi isso. Exatamente, foi isso. Você vê como que é a vida, Rufus? Pago com o seu dinheiro, né? Que é pior. Com o meu dinheiro, comendo a comida que eu paguei, Não, e usando a provavelmente luz você que também eu pagou esses paguei. Viagra aí também. Provavelmente. Paguei pelo Viagra, eu literalmente paguei pra ser traída. E aí? E assim, quando ele me contou, eu fiquei em choque. E eu lembro que eu contei pra minha tia, e aí eu falei, se ele tá me escondendo isso, com certeza ele tá me escondendo muitas outras coisas. E aí eu lembro que eu comecei a perguntar. Perguntei a ex dele, perguntei a mãe da filha dele, eu falei, olha, eu quero que vocês sejam sinceros comigo e me contem com quem eu estava me relacionando. E aí elas começaram a me contar. A mãe da filha dele, ela começou a se relacionar com ele, ela era muito nova. Ela é literalmente menor de idade, eu não vou nem falar a idade dela, mas ela é assim, menor de 15 anos, menor de 14 anos quando ela se relacionou com ele. Uhum. E ele era mais velho que ela. E aí ele agredia muito ela. Ele batia muito nela. E até, provavelmente ela vai estar me escutando agora. Eu quero mandar um abraço para ela, porque assim, a gente criou uma amizade muito grande, graças a Deus. A gente se uniu muito, por uma fatalidade, infelizmente, mas assim, ela sofreu demais com ele. Ele agredia muito ela, ele traía ela, ele agredia a filha dela. E, inclusive, lembra que eu falei que quando vocês conhecerem alguém, peguem o CPF dele e joguem lá no Google? Uhum. Ele, inclusive, já foi preso uma vez pela Lei Maria da Penha. Porque ele batia muito nela e ela denunciou ele e ele ficou, acho que um dia preso somente. E então, assim, ele tinha passagem pela polícia, ele agredia muito ela, ele xingava, humilhava muito ela, tentou matar ela diversas vezes ele tentou matar ela. E quando ela conseguiu sair desse relacionamento, ele começou um relacionamento com essa outra ex, e aí, baseado nessa outra ex, que ele me comparava. Ele queria muito ter um filho comigo, porque ele queria esfregar na cara dessa ex que ele tinha um filho comigo. Porque essa ex não podia ter filho. Então o sonho dele era ter um filho comigo pra esfregar na cara dessa ex que eu podia dar um filho pra ele e ela não. Uhum. Ele queria que eu mudasse a minha forma de vestir, queria que eu parasse de usar química no meu cabelo pra eu ficar parecida com a ex dele. Porque de alguma forma ele queria me usar meio que como um troféu. Eu fiquei sabendo que ele mandava muitas fotos minhas pra essa ex dele, pra meio que sair por cima. Olha aqui, eu já tô com outra mulher, eu já tô vivendo uma outra vida. Então ele me usava de uma forma que eu não via, mas ele me usava muito. Uhum. Era isso que ele estava comigo. Ele estava comigo por interesse financeiro e meio que por vingança. Uhum. Porque como a ex dele largou ela, assim como essa primeira namorada sofreu muito, ela também sofreu muito na mão dele. Ele, assim, xingava muito ela, humilhava muito ela, dependia financeiramente dela. Então, ele, inclusive, teve uma fala que ela me contou que me doeu bastante, que foi que, quando ela se separou, que ela voltou para buscar algumas coisas dela, e ele olhou no fundo dos olhos dela e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vou te matar e eu vou beber o seu sangue. Ele falou dessa forma com a ex dele, ela me contando. Uhum. Que ele ia beber o sangue dela. Então ele era uma pessoa extremamente agressiva, manipuladora, era bipolar, ele tinha ódio de mulheres, ele tinha ódio de mulheres. Por isso Nem ele queria percebi. tanto ter um filho homem. Nem percebi. Se eu não falasse, eu não ia nem notar. Ele tinha ódio de mulheres. Então ele só tava comigo literalmente para me usar. Ele só queria me usar. Era por isso que ele me rebaixava tanto, porque ele não gostava de mulheres. Então, assim, era uma coisa que eu não percebia, que eu comecei a perceber depois do relacionamento que eu fui descobrir. E aí foi quando elas me contaram, olha, ele não tinha nem um ensino médio completo, ele tinha só o fundamental. E eu questionei, eu falei, mas se ele tinha só o fundamental, como é que ele poderia ser técnico de enfermagem? Elas contaram, ele não era técnico de enfermagem, ele era cuidador de idosos. Então, até nisso ele mentia pra mim. Uhum. Ele falava que tinha uma vida financeira estável, mas ele estava devendo, assim, Deus e o mundo. Estava devendo muito dinheiro.
para bancos, estava devendo assim, muito dinheiro. Eu não sei até hoje te falar com o que ele gastava dinheiro, porque ele nunca tinha dinheiro, provavelmente com Viagra, né? Ele nunca Sim, tinha que é dinheiro. caro. Não, se bem que não é tão caro assim, mas se você compra muito, Ele nunca tinha dinheiro para nada, ele sempre pedia coisas para mim, eu tinha que bancar, assim, passou um certo momento de relacionamento que eu tinha que bancar tudo, ele devia que ele não gastar com tinha dinheiro. mulher, com prostituição. Exatamente. Coisas que eu fazia, por exemplo, se eu comprava algum presente para a filha dele, se eu mandava alguma coisa, ele falava que ele que tinha feito. Então, assim, ele literalmente me usava. Ele me usava, Rufus. Uhum. E aí você então ficou amiga dessas mulheres. Fiquei. E aí elas me contaram tudo que realmente que eu não via, a história delas. E isso mostrava muito sobre ele. Então, da mesma forma que ele me usou, ele também usou elas. E ele saiu com. Ele me contava um discurso de coitadinho. Ah, eu terminei porque elas me traíram. Ah, eu terminei porque elas me tratavam mal. Mas era tudo mentira, Rose. Ele que tratava elas mal. Ele que agredia. Ele que mentia. Ele que manipulava. Só que ele vinha com um discurso tão molinho, tinha um jeito de falar assim que eu ficava até com dó. Só que, na verdade, aquele homem era um monstro. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Mas ele era um monstro. E se eu tivesse me casado com ele ia acabar com a minha vida. Era isso que ele ia fazer. Ele ia acabar com a minha vida. Porque ele sempre falava, a gente nunca vai se separar. Então, se um dia eu chegasse a querer me separar dele por algum motivo, ele não ia me deixar sair daquele relacionamento vivo. Mas ele Ele não já ia tinha deixar. dado sinais disso antes, né? Já tinha, ele já tinha me empurrado, ele começou a me manipular, assim, na minha forma de vestir, na minha forma de agir. Ele já, tipo, quando a gente brigou, aquela briga mais intensa, ele já chegou a me empurrar, já chegou a me puxar pelo braço. Então, assim, ele vinha dando sinais que eu já tava com um cabresto tão grande na vista que eu não via. Então, querendo ou não, eu sou viúva graças a Deus. Porque se eu tivesse me casado, Rufus, talvez hoje em dia eu nem estaria contando essa história. Porque quando você se casa, nunca a tendência de relacionamento é melhorar. Ele só piora. Se você já tem um relacionamento ruim, um casamento não vai salvar. Ele só vai piorar. Então, se eu tivesse me casado, provavelmente hoje em dia eu nem estaria contando essa história mais. Então, assim, eu fui muito julgada, porque, querendo ou não, depois que ele faleceu, eu precisei de muita ajuda psicológica para entender tudo que estava acontecendo, para lidar com as traições. Essas mulheres que ele teve relacionamento nunca me procuraram, eu não julgo também, né? Eu também não procuraria. Nunca me procuraram. O meu capacete, essa mulher levou embora, eu nunca mais ouvi o meu capacete. A amante dele roubou seu capacete. Roubou meu capacete, você acredita? Acredito. Não entregou Talvez meu elas não te capacete. procuraram, gata, porque elas estavam trabalhando. Trabalhando? Trabalhando. Você não pensa nessa hipótese? Elas estavam trabalhando. Ele estava pagando pra elas. Pode ser. Eu nunca pensei nessa hipótese de serem garotas de programa. Pode ser, viu, Rufus? Mas assim, nunca me procuraram pra nada. Assim, eu não julgo. Porém, todas elas que se relacionaram com ele, elas sabiam da minha existência, porque assim, era a minha casa, eram as minhas coisas, ele sempre levava elas ali para casa. Inclusive, depois da morte dele, o subsíndico entrou em contato comigo e falou que outras mulheres ligavam lá procurando ele, porque lá pro condomínio mesmo, falando que eram namoradas dele. Então, provavelmente ele tinha uma outra namorada, que eu não sei quem é. Eu descobri que ele tinha um outro Instagram, não era só um Instagram, porque no nosso Instagram tem foto, nossa e tudo mais. Ele tinha um outro Instagram, tinha um outro Facebook, ele tinha outras contas de rede social. Então, assim, provavelmente ele tinha outras namoradas mesmo, porque essas mulheres ligavam pro condomínio procurando ele, porque não estavam conseguindo falar com ele. Então, ele tinha várias outras mulheres, várias outras, não era uma nem duas, ele tinha várias outras mulheres. Bom, ele faleceu, você descobriu tudo isso. Logo depois que você descobriu tudo isso, você caiu na real. Aí eu caí na real. Assim, depois disso ainda assim, eu não tive paz, porque a família dele realmente é um porre, nem sei se eu posso falar isso. A família dele é um porre. Elas, assim, me acusaram de várias coisas,
me xingaram, queria que eu saísse do meu apartamento, queriam ficar com todas as coisas dele. Elas queriam literalmente me expulsar de dentro do apartamento, sendo que dentro do apartamento não tinham só coisas dele, tinham minhas também. Então elas não queriam que eu ficasse com absolutamente nada, me trataram muito mal, ainda assim tratam, não gostam de me contar as coisas. Então, assim, além de eu ter sofrido toda essa perda, ter descoberto que eu era traída, eu ainda estou tendo que lidar ainda com a família dele, que me trata, assim, muito mal. Então, o fruto nunca cai longe da árvore. Se ele é uma pessoa ruim, ainda bem que eu nunca conheci essa sogra, porque ela é 10 vezes pior que ele. Mas você tá morando no mesmo apartamento que era de vocês dois? Não, assim que tudo aconteceu, eu saí do apartamento e eu também abri mão dos meus direitos nesse apartamento. Porque como eu entendi que, como a filha dele é muito pequenininha, e foi literalmente a única coisa que ele deixou, eu achei por bem o apartamento ser só dela. Então, eu abri mão, conversamos com o advogado, eu falei que eu não tinha interesse nas coisas que ele deixou, então ainda está em processo ali, porque a justiça no Brasil é um pouco lenta, está no processo, mas assim, tudo que ele deixou em vida vai ficar para a filha dele. E você já sonhou com ele? Nossa, Rufus, para ser bem sincera com você, eu não só sonho com ele. Hoje fazem 4 meses que tudo aconteceu. Eu ainda choro, eu ainda sofro, eu ainda preciso de ajuda psicológica para lidar com tudo que aconteceu, porque parece que a pessoa morreu, mas parece que ela não morreu de verdade. Parece que ele está sempre por aqui. Então, assim, eu ainda penso, eu ainda sofro, não pela pessoa em si, mas de saber que eu estava tão feliz e a pessoa que eu achava que era para minha vida, ela me fez tão mal. Assim, ele acabou com o meu psicológico de uma forma que eu não consigo nem explicar. Ele acabou depois, você diz, depois que morreu. Depois que ele morreu, você vê, o homem era tão maldito que até depois da morte ele consegue estragar a vida de uma pessoa. Mas você consegue perceber que você estava feliz por uma mentira? Por Eu uma ilusão? entendo, sim. Melhor, você estava feliz por uma ilusão? Porque assim, conforme tudo que você conta, ele já estava dando os sinais dele ali. O que aconteceu naquele dia que você acordou com ele, tendo relação com você, você sabe como que é o nome disso, né? Sim, eu sei o nome disso. Então, pensa, um homem que fazia isso com você, mas você estava com a cabeça em outra coisa. Você estava com a cabeça em constituir família, em não ficar velha sozinha, em tentar consertar esse homem de algum jeito. As coisas que te faziam feliz eram ilusões. Você consegue perceber isso? Aquilo não existia. Sim, eu consigo perceber. Mas assim, eu não sofro por ele e pela morte dele. Eu sofro porque depois de tudo que eu passei, confiar em outra pessoa é praticamente impossível para mim no atual momento. Então, assim, de entender que uma pessoa poderia se fazer ser tão... Assim, ele mentia e manipulava de uma forma que eu achava ele perfeito. Então, na minha cabeça, se ele conseguiu fazer isso comigo, outro homem também vai conseguir fazer. Então, além dele ter estragado o atual momento, ele me estragou para qualquer outro relacionamento futuro. Porque eu tenho tanto medo de passar por tudo que eu passei, que eu já, assim, me fechei totalmente para qualquer outra experiência. Se Deus quiser, com o tempo, com a ajuda, eu vá me abrir novamente. Mas neste momento, eu não consigo me enxergar com ninguém. Mas se você diz assim, primeiro de tudo, eu falei esse negócio da ilusão porque você falou assim, eu tava tão feliz e aí ele estragou tudo. Essa felicidade, você tem que refletir se era uma felicidade real ou era uma felicidade pelo que você estava planejando na sua cabeça e não estava acontecendo na realidade. Só isso já vai te ajudar muito, porque talvez você entenda que você não estava tão feliz, você apenas teve um fato, que foi a morte dele, e descobrir todas as mentiras, que te mostrou o que você estava vivendo de verdade. Aí agora, quando você fala assim, se esse homem foi capaz de fazer comigo, o próximo que vier também vai conseguir me enganar. Você, Nicole, não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem com você e as intenções dela. Porém, você tem controle sobre si mesma, correto?
Sim. Uhum. Tendo controle sobre si mesma, independente da outra pessoa. Como você acha que você, quando você reflete sobre o que aconteceu, como você acha que você, Nicole, pode resolver uma situação de um homem tentando te enganar? Olha, Rufus, assim, pra ser bem sincera, eu acredito que eu entendi que por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir mudar um homem. Então, para as mulheres que estão escutando e tudo mais, se vocês estão num relacionamento que vocês veem que o homem tem algum tipo de comportamento que não é bacana, não acreditem nisso de que uma mulher é dificular, que uma mulher muda um homem. A gente não muda. A gente não muda um homem. O que a gente pode fazer é se reestruturar e procurar algo melhor. O que eu entendi é que, assim, por eu ter essa dependência, essa vontade de ter uma família, de ter aquilo tudo, eu aceitei a primeira porcaria que me apareceu. A primeira porcaria que me apareceu, eu aceitei e eu quis viver aquilo e eu enxerguei aquilo como um conto de fadas. Mas essa não é a realidade. O que eu venho tratando com um terapeuta, que eu venho tratando assim com Deus, é que eu preciso, nós mulheres, a gente precisa se reestruturar, a gente precisa ter uma vida financeira bacana, a gente precisa ter uma mentalidade ok, a gente precisa ter uma vida estável, para quando aparecer um homem ruim igual a esse, que a gente perceba o primeiro sinal ruim e vá embora. Era isso que eu devia ter feito. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje de não aceitar qualquer coisa na minha vida, eu nunca teria entrado nesse relacionamento, porque eu teria entendido que ele não era uma pessoa boa no primeiro sinal, e eu teria falado, ó, eu não mereço isso. Só que a sociedade, ela pressiona tanto a mulher ela é criada para ter filhos e para ter um marido. Sempre quando uma mulher ela faz uma coisa positiva, ai, olha, eu consegui fazer uma comida, ai, olha, eu tirei uma nota A, ai, olha, eu arrumei a casa. Qual que é Já a primeira pode coisa que a casar. gente escuta? Você já pode casar. Uhum. Você já pode casar. Então a sociedade, ela encaminha a mulher para um casamento. Uma mulher bem-sucedida, ela só é bem-sucedida se ela se casar. Uhum. E isso não é a verdade. Nós mulheres podemos ser bem-sucedidas, podemos ser felizes solteira. Não que a gente não precise se casar. Se você encontrar uma pessoa bacana, que te complete e tudo mais, que isso vem, você se case e seja feliz. Mas a gente não pode colocar isso como um objetivo de vida. Que era isso que eu fiz. Eu coloquei o casamento como um objetivo de vida. Eu só senti que eu seria feliz se um dia eu me casasse. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente não pode se entregar essa imposição da sociedade. A gente deve sim buscar a nossa felicidade. Se essa felicidade ela estiver atrelada ali ou tiver algum tipo de conexão com uma pessoa, que a gente busque, mas que a gente não se renda em achar que quando a gente chegar com 28, 27, 30 anos, a gente precisa ser casada, porque se a gente não casar, a gente é fracassada. Isso não é verdade. Agora, diante Isso de não é tudo verdade. isso que você mesma falou, diante disso, por que você acha que no primeiro sinal que ele deu, você não reconheceu onde você estava se metendo? Eu não reconheci porque na minha cabeça eu estava tão iludida com o fato de que eu conheci uma pessoa boa e que eu finalmente vou me casar e vou ter filhos, que eu ignorei tudo de ruim que ele tinha e foquei só no que ele me prometia. Então, ótimo. Então, você se apaixonou por uma ilusão. Exatamente. Eu me apaixonei por uma ilusão e eu embarquei nisso por achar que eu estava chegando próximo à minha data de validade. E eu digo isso não como julgamento, mas o contrário, que é para não se julgar, porque talvez quando você pense na história, você fala, muitas vezes você falou assim, ai, como que eu não percebi isso? Ah, eu devia ter saído no primeiro sinal. Você não percebeu isso porque quando você começou a se relacionar com esse cara, o seu objetivo era muito maior, muito além, a sua fantasia era muito além do que simplesmente o convívio com ele. Você queria o casamento, queria os filhos, queria essa satisfação social, você queria ser vista como uma mulher bem-sucedida, que não fracassou. Então, isso era muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse fazer com você. Se um outro Sim. homem vier na tua vida, você falar, agora eu não consigo me relacionar mais,
e você continuar com essa cabeça, ele pode realmente fazer tudo que esse rapaz fez com você. Qual que é a maneira, então, de um homem chegar e não conseguir fazer isso com você? Olha, é, um conselho para todas as mulheres que estão me Não, mas escutando. fala de você. Toda vez você fala assim, todas as mulheres. Eu quero saber de você. Diante de tudo isso, quando vier um homem, o que que você vai. Que atitude diferente você pode ter para que ele não faça isso com você? Eu acho que se eu for mais segura de mim mesma e entender que eu não preciso de um homem para eu ser feliz, eu não vou aceitar qualquer pessoa na minha vida. Uhum. Exatamente, é isso. É isso. Eu não preciso de um homem para ser feliz e ser bem-sucedida na minha vida. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu entendo que não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir entrar na minha vida e me atrapalhar. Então, assim, hoje em dia, eu trabalho muito isso comigo. Eu tenho uma ajuda de um terapeuta que ele me estimula a ser feliz sozinha e não atrelar a minha felicidade a outra pessoa. Quando a gente atrela a nossa felicidade a outra pessoa, a gente tende a aceitar qualquer coisa na nossa vida. Então, assim, hoje em dia eu estou me reconstruindo como pessoa, como mulher. Hoje em dia eu estudo, eu saio muito sozinha, eu procuro formas de ser feliz sozinha antes de atrelar essa felicidade a qualquer pessoa que apareça na minha vida. Uhum. E lembrar também que essa história de casar até os 30, inclusive a história de casar em geral, de ter filho, isso é uma imposição social. Você tem que fazer quando você tem vontade, quando isso está no seu coração. É uma imposição social, religiosa, de que o casamento, o sexo é apenas para procriar e tudo mais. É importante que você separe isso da sua cabeça para você não entrar nessas frias que muitas mulheres cristãs. Você pode ter certeza que tem milhares escutando a gente falando: caramba, foi isso que eu fiz, que merda que eu me meti. Exatamente. Hoje com o movimento, aquele famoso movimento Red Pill nas redes Eles são sociais, que está horrorosos, crescendo nossa muito. senhora. Rufus, que é aquilo? E eles falam que uma mulher, quando está chegando aos 30 anos, ela está perdendo a data de validade. Uma mulher não pode trabalhar. Uma mulher que trabalha, ela não tem valor social. Eles têm esse tipo de pensamento que, querendo ou não, eles influenciam muito negativamente a nossa forma de pensar. Uhum. Então, assim, a gente escuta tanto esse discurso que a gente não percebe que alguns homens à nossa volta, eles estão praticando esse tipo de discurso. Uhum. Então, foi naquela fala de: se você tivesse filho, eu não ficaria com você. Foi naquele momento que ele virou e falou assim: você é uma mulher rodada, você não pode usar roupa curta, mulher que usa roupa curta não presta, mulher que trabalha fora não presta. Então, assim, ele estava adotando esse discurso, não que seja uma desculpa, mas a gente que começa a perceber que qualquer fala que a pessoa ela tem algum tipo de comportamento que a gente tem um alerta, que a gente escute, que a gente preste atenção e tenha força de sair antes que aquilo se escale para uma coisa maior. Uhum. E no final das contas você não respondeu. Você chegou a sonhar com ele? Eu digo sonhar mesmo, à noite. Dormir e sonhar com ele. Sonhei diversas vezes, Rufus. Sonhei diversas vezes. Já sonhei com. Teve um dia que eu tava dormindo. Eu sonhei com literalmente ele abrindo a porta do meu quarto, deitando do meu lado. Já sonhei assim diversas vezes com ele. Às vezes eu tô em algum lugar, às vezes eu tô com o meu telefone, eu meio que vejo uma notificação com a foto dele descendo. Quando eu vou ver, não chegou a notificação dele. Então, por mais que ele foi embora, eu ainda sinto que às vezes eu meio que vejo, às vezes eu tô andando na rua, eu vejo alguém parecido com ele. Não, mas o Então, sonho. No sonho ele fazia o quê? ele não aconteceu nada de muito grave. Ele entrou, eu lembro que eu estava deitada aqui, no meu quarto onde eu estou nesse momento. Eu lembro que ele abriu a porta, entrou, sentou do meu lado, deitou e ficou deitado do meu lado. Igual E um eu lembro que eu encosto. acordei, ficou deitado do meu lado. E eu lembro que eu acordei e eu olhei e eu, assim, sabe quando você tem a sensação que realmente a pessoa está ali? Eu acordei com essa sensação, como se ele estivesse do meu lado. Olha, gata, me vem a intuição de falar pra você procurar um tratamento espiritual. É, eu acho que eu preciso também.
Eu sinto que é como se ele não tivesse saído de perto de mim. Porque por mais que eu me trate, eu cure e eu tô buscando, é como se ele não sumisse. Ele não some. Uhum, eu entendo perfeitamente. A gente não pode jogar tudo no espiritual, mas se você já tá tratando com terapia e já tá se recompondo, é bom buscar uma ajudinha a mais. Concordo, Rufus. Bom, dito isso, o que eu quero saber é o que que você aprendeu, agora sim, falando para as nossas amigas, o que que você aprendeu com a sua história que você gostaria que as nossas amigas que estão te escutando aprendessem também? É, eu quero que elas aprendam que mesmo quando a gente pensa que é o final de tudo e que tudo acabou, que não tem mais jeito, não é isso, meninas. Às vezes, o ponto final é só um ponto de partida. Então, não, sempre acreditem em vocês. Vocês são capazes de muito mais do que vocês imaginam. Se vocês estão passando por uma situação muito difícil, confiem em si mesmas. Tenham forças para sair da situação, porque por mais que a gente ache, como eu achava, que se eu passasse por isso eu nunca ia me recuperar, a gente sempre se recupera. A gente sempre consegue seguir em frente. Muito obrigada, Rufus. É um prazer. É assim, a realização de um sonho poder conversar com você e poder passar aí a minha história para todo mundo. Sou muito sua fã. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço por compartilhar.